Olá, aqui é o Rafael Yanti e esse vídeo eu vou falar sobre por que eu não segui a engenharia civil. Então, hoje eu sou formado em engenharia civil, eu sou engenheiro por formação, mas eu não sigo a engenharia, eu não estou exercendo essa profissão e você vai entender nesse vídeo hoje por que eu não segui a engenharia. Legal, mas então antes de tudo eu quero te contar que esse vídeo aqui ele é um pouco diferente. Ele é eu falando para o meu gravador e aí eu vou colocar isso no YouTube e também estou pensando em colocar isso no SoundCloud, que é um site para você ouvir áudios. Então eu acredito que é muito legal você aprender novos assuntos, aprender coisas novas através de áudio, porque aí você pode ir no ônibus, você pode ouvir no carro, você pode ouvir enquanto você caminha, você pode aprender muita coisa, ou até mesmo revisar muita coisa através desse meio de comunicação. Legal, então dito isso, você não vai ter a minha imagem falando para você, mas eu espero conseguir passar através do áudio tudo que eu quero te passar nesse vídeo hoje. E eu não quero só te contar um pouco da minha história, eu quero também te ensinar um pouco de como que eu penso e de como que eu trago o meu raciocínio hoje e por que isso culminou em eu não seguir a engenharia civil como profissão. Legal, então dito isso, eu sou formado em engenharia civil, eu me formei pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que fica aqui em Porto Alegre, que é onde eu moro. Eu comecei esse curso lá em 2008 e eu fui me formar mesmo em 2015. Foram 7 anos e meio de tempo para mim me formar. E nesse meio tempo eu ainda morei na Austrália por meio ano e morei na Inglaterra por 1 ano. Sendo que eu posso te contar em outros vídeos, em outros áudios, um pouco das minhas aventuras por lá, mas como eu não quero deixar esse áudio e esse vídeo tão longo, vamos seguir um pouco na minha história. A questão foi que no meio do curso eu comecei a ficar muito infeliz. Basicamente eu não estava mais gostando do curso. Então eu me vi na metade do curso tendo que tomar uma decisão entre continuar o curso ou largar o curso e fazer alguma outra coisa na minha vida. Naquela época eu não tinha muita noção de que mais eu poderia fazer da vida, o que eu poderia ser. E aí eu continuei fazendo o curso, eu continuei no estágio onde eu estava e eu continuei trabalhando. Mas eu sabia que eu entendi comigo mesmo, eu tive esse autoconhecimento de que aquilo não era para mim. Eu não queria mesmo ser um engenheiro civil, porque eu já não estava mais gostando do curso, eu estava infeliz, eu estava desiludido, mas mesmo assim eu continuei, porque eu não tinha outra alternativa, não sabia muito o que fazer. Legal, mas daí nesse processo de me autoconhecer e buscar novas alternativas do que eu podia fazer da minha vida, eu encontrei vários livros, eu encontrei várias palestras, vários pensadores que eu fui entrando em contato e fui aprendendo com eles e fui encontrando novas possibilidades para mim. Sendo que alguns desses livros e alguns desses pensadores foram, por exemplo, o livro Segredo da Mente Milionária, o livro Pai Rico, Pai Pobre e um autor ou um palestrante muito forte que eu acompanho muito é o Tony Robbins. Então eu fui aprendendo muitas coisas diferentes sobre desenvolvimento pessoal, sobre investimentos, sobre como ficar rico. Então eu fui aprendendo isso tudo e fui encontrando novas possibilidades na minha vida. E aí, nesse tempo também, que começou a surgir em mim de forma muito forte o desejo por liberdade financeira. Então eu comecei isso culminou mesmo quando eu terminei de ler o livro do Pai Rico, Pai Pobre, e aí eu decidi que eu queria ser um investidor. E aí foi que eu encontrei o mercado imobiliário como sendo um caminho muito interessante para investir, para se tornar um investidor, para conseguir construir liberdade financeira. E a questão é que eu poderia construir essa liberdade financeira
também através do mercado imobiliário, sendo um engenheiro civil, porque isso está muito ligado. E boa parte da minha decisão por investir primordialmente no mercado imobiliário veio por causa da engenharia civil. Então eu não desconsidero totalmente tudo que eu aprendi na engenharia, mas a ideia aqui é que eu escolhi um outro caminho. Então existem diversos caminhos para se construir essa liberdade financeira, para se tornar um investidor, e eu escolhi não traçar o caminho de me tornar um engenheiro civil. Eu escolhi outro caminho que eu já vou te explicar melhor. Mas então tá. Então eu descobri que eu queria trabalhar no mercado imobiliário, que eu queria ser um investidor. Mas a questão mesmo é que eu não tinha tempo para fazer isso, porque eu estava estudando numa faculdade que é difícil, engenharia civil não é fácil. Eu estava fazendo estágio, que mais? Então eu não tinha tempo, eu não tinha dinheiro e, para te ser sincero, eu não tinha experiência de como fazer investimentos lucrativos em imóveis. Então a questão é que a engenharia, ela me deu uma base no final da engenharia. Então eu estava no meio do curso, mas eu só fui ter essa base no final da engenharia. Ela me deu uma base de como calcular o custo para fazer uma construção. E, para te ser sincero, você investir no mercado imobiliário com consistência, você precisa de muito mais do que simplesmente aprender como traçar o custo de fazer uma construção. E dependendo do mercado que tu escolha trabalhar, você nem precisa identificar o custo de construção. Se você for investir em imóvel na planta, por exemplo, você não precisa entender de custos de construção. Se você for investir em leilões de imóveis, você não precisa entender de custos de construção. Então, a engenharia, ela não tinha me dado a experiência que eu precisava ainda para poder fazer investimentos em imóveis lucrativos. Então, basicamente, eu não tinha tempo, eu não tinha dinheiro e eu não tinha experiência. E aí, eu digo que esses aqui são os maiores obstáculos do investidor iniciante. Não ter tempo, não ter dinheiro e não ter experiência. Bom, a verdade é que esses três elementos que eu acabei de falar, eles podem ser construídos e você pode encontrar o tempo que você precisa para aprender sobre isso e para praticar investimentos imobiliários. Você pode encontrar o dinheiro de diversas formas também. Então você pode construir esse capital, você trabalhando e conseguindo guardar o capital do seu salário, por exemplo. E aí você guarda mensalmente um dinheiro e depois de um ano, depois de 2 anos, você vai ter um certo capital para começar a investir em imóveis. E a terceira parte, que é a experiência, não tem jeito. Você só adquire experiência mesmo através da prática. Bom, também tem a experiência que você pode adquirir através de outras pessoas. Então você pode conversar com investidores, com construtores, com corretores, e aí você pode aprender o que eles sabem sobre o assunto para que você não caia nos erros que essas pessoas já caíram. Legal, mas então estava lá o Rafael há 4, 5 anos atrás, querendo se tornar um investidor imobiliário, mas que não tinha tempo, não tinha dinheiro e não tinha experiência. E aí eu continuei a faculdade e eu continuei com aquela ideia na cabeça. Eu quero me tornar um investidor imobiliário, eu quero alcançar minha independência financeira e eu tenho esses obstáculos, mas eu sei que é possível passar por eles. E aí o tempo foi passando e uma coisa que eu percebi era que os meus pais já estavam para se aposentar. Os meus pais trabalhavam no banco, a minha mãe no Banco Banrisul e o meu pai no Banco do Brasil. Então os dois estavam na época de se encaminhar para a aposentadoria e normalmente nessa época de aposentadoria os trabalhadores conseguem resgatar um capital legal do FGTS, do Fundo Garantidor de Crédito. E aí, Fundo Garantidor de Tempo de Serviço. E aí, o que aconteceu é que, com esse capital extra, seria possível investir em imóveis e eu comecei a implantar essa ideia para os meus pais, tanto para o meu pai quanto para minha mãe.
Bom, o meu pai, ao ele se aposentar, ele conseguiu comprar um imóvel com um alto desconto, que era um imóvel bem na frente da onde eu moro, sendo que eu até já fiz um estudo de viabilidade econômica para se construir sobre esse imóvel. Então, se você quiser ver esse estudo, eu fiz uma série de vídeos, uma série de 6 ou 7 vídeos, onde eu expliquei como é que você pode fazer uma análise para verificar se vale a pena ou não construir sobre um terreno. E, na verdade, eu fiz um estudo no meu TCC, no meu trabalho de conclusão de curso, onde foi exatamente esse estudo que eu mostro nessa série de vídeos. Então, se você quiser, vai lá e dá uma olhada, porque aí eu explico os fundamentos para você investir na construção civil. Então, legal. Mas a ideia, então, é que eu comecei a implantar isso tudo, essas ideias de investir em imóveis para os meus pais, que eles seriam, então, os meus primeiros parceiros que teriam capital para começar a investir. Então, lembra que eu expliquei que tem 3 obstáculos. Eu tinha 3 obstáculos, e se você está começando também, você também tem 3 obstáculos, que é não ter tempo, não ter dinheiro e não ter experiência. Então, eu acho que a desculpa mais comum que as pessoas usam para não começar a investir ou nem abrir essa possibilidade é não ter o dinheiro. Porque a experiência, eu acho que elas entendem que para ter experiência você vai ter que ir lá fazer, botar a mão na massa e aprender com os erros. E eu acho que eles entendem também que o tempo nós conseguimos encontrar. Nós podemos deixar de dormir por 1 hora, por exemplo, para fazer uma pesquisa de mercado. Nós podemos usar 1 ou 2 horas do nosso tempo no final de semana para conseguir dar uma volta na região onde a gente quer investir, para poder entender qual que é o valor de mercado daquela região. Então, eu acho que o mais difícil para as pessoas inicialmente começar a pensar é na parte do dinheiro. Porque elas pensam assim, cara, eu não tenho dinheiro algum, como é que eu vou investir em imóvel? Eu ganho um salário de 1.000, 2.000 por mês, mas eu não tenho 50, 100, 200 mil reais para investir em imóveis. Como é que eu vou fazer isso? E aí existem formas. A primeira forma é você encontrar um parceiro. Foi o que eu fiz. Então, os meus pais foram os meus parceiros. Você pode encontrar parceiros não somente no meio com seus pais ou com os seus avós. Você pode encontrar com os tios, tias, amigos, amigas. Então, você precisa começar a dividir essa ideia. Se você quiser fazer isso, claro. Você precisa começar a dividir essas ideias com as pessoas que você conhece. E se as pessoas verem credibilidade naquilo que você fala, se as pessoas confiarem em você e de fato acharem que você pode de fato trazer lucro para o dinheiro delas, você pode encontrar então um parceiro que vai entrar com o capital para fazer o investimento. E foi isso que aconteceu comigo e com meus pais. Então eu coloquei essas ideias lá e eles concordaram de a gente fazer um investimento em imóveis. E para ser sincero, essa parte da minha vida não foi tão fácil assim, porque quando você tem um negócio familiar, existem aí vários conflitos que acontecem. Porque o meu pai acreditava em uma coisa, minha mãe acreditava em outra coisa, e eu acreditava numa terceira coisa ainda, e cada um tem as suas crenças e os seus desejos nisso tudo. Então, não foi uma época tão simples, mas a gente conseguiu dar os passos necessários. Mas vamos lá, eu comecei a pensar primeiramente, bom, o que eu entendo mais? Eu entendo de engenharia civil, então vamos partir para construção. Legal, mas então a gente começou a buscar terrenos na região onde a gente mora para comprar um terreno e fazer uma construção. Legal, só que os terrenos onde eu moro já estavam bem caros, estavam custando 170 mil, 200 mil. E o capital que a gente tinha não era tão grande assim. Eu lembro que a gente tinha, no máximo, se não me engano, 200 mil para fazer esse investimento. E aí, se a gente fosse comprar um terreno por 200 mil, a gente não teria o restante do capital para fazer a construção.
E aí nós poderíamos ter usado uma segunda solução, que seria usar um financiamento ou usar um consórcio para construir. Mas nós queríamos reduzir ao máximo esse risco de pegar empréstimo e nós queríamos usar no máximo aquele dinheiro para fazer o investimento todo. E foi aí que eu comecei a ver muita dificuldade em encontrar imóveis baratos aonde eu moro. Então eu moro em Porto Alegre e os imóveis aqui em Porto Alegre já estão caros. Então talvez a gente pudesse ir para outra cidade para investir, mas nós decidimos investir aqui em Porto Alegre mesmo, para deixar o investimento próximo da onde a gente mora. Legal, mas então eu comecei a pesquisar e começar a entender como faz esse investimento, porque a verdade mesmo é que eu estava muito perdido. Eu não sabia muito bem quais eram as estratégias certas, quais eram as formas corretas de fazer um investimento para conseguir obter lucro de fato. E aí foi que eu comecei as minhas pesquisas na internet. E aí foi que eu encontrei um mentor que estava ensinando sobre como investir em leilões. Esse mentor estava ensinando leilões para investidores e para pessoas que querem comprar um imóvel. E aí esse mentor estava ensinando muita coisa de graça. Então ele me ensinava de graça e eu comecei a aprender tudo que ele me ensinava e eu comecei a aplicar todas as estratégias de investimentos em imóveis especificamente para leilões. E aí a estratégia mais básica aqui é que você pode muito bem comprar um imóvel com um desconto sobre essa compra. Então você pode pegar um imóvel que vale 200 mil e comprar ele por 100 mil reais. E se você fizer isso, você já entra com esse negócio com uma boa margem de lucro. E foi exatamente isso que eu comecei a explicar para os meus pais e mostrar que a gente podia encontrar então um leilão, um imóvel em leilão com um ótimo desconto sobre o valor de mercado. E aí eu comecei a pesquisar insanamente com o meu tempo livre esses imóveis em leilão. E eu comecei a visitar os leilões, eu comecei a averiguar quais leilões eram bons, quais leilões eram ruins. E nesse tempo foi que eu aprendi muita coisa sobre leilões, eu aprendi muita coisa sobre as estratégias de se fazer um investimento imobiliário que de fato dê lucro, que de fato dê retorno financeiro. E aí, passados 6 meses de muita busca, vendo muitos imóveis passarem, porque boa parte das oportunidades que eu enxergava não eram realmente boas para o que a gente queria, porque eu e a minha família queria, e muitos imóveis passaram. Então tem uma regra que eu ensino, que é a regra do 100 para 1. Essa regra é bem simples, ela diz que para você encontrar um imóvel que realmente valha a pena, você precisa ver 100 imóveis antes. E aí você precisa analisar e verificar 100 imóveis para de fato encontrar um que vale a pena para você. Então você precisa de muita repetição, de muita persistência até que você encontre uma oportunidade boa realmente. Independente de qual área que você vai usar, se for imóvel em leilão, imóvel na planta, se for na construção de imóveis, você precisa ver 100 terrenos ou você precisa ver 50 terrenos. Então você precisa, de fato, ir atrás e trabalhar, e suar a camisa, e pôr a mão na massa, fazer pesquisas, entender o valor de mercado da sua região. Não é fácil esse trajeto, ainda mais quando nós estamos começando. E aí você precisa entender e decidir que você quer realmente aquilo. Então naquela época eu realmente queria ajudar os meus pais a fazer um bom investimento, eu realmente queria aprender a me tornar um investidor imobiliário, eu realmente queria fazer um investimento lucrativo. E eu fui atrás e eu trabalhei. E eu perdi horas e horas e horas. Horas que eu poderia estar me divertindo com os meus amigos. Horas que eu poderia estar jogando futebol. Que eu poderia estar indo para a noite para uma balada. Horas que eu poderia estar estudando para as provas da faculdade. Então, daqui a pouco eu rodei em uma cadeira ou outra da faculdade porque eu estava lá trabalhando para encontrar uma oportunidade de investimento.
Legal, mas então depois de 6 meses nós conseguimos encontrar realmente um imóvel que para nós valia a pena. E esse imóvel era uma casa que estava sendo leiloada pela Caixa Econômica Federal. E aí essa casa estava desocupada, então nos leilões um dos grandes problemas é que os imóveis estão ocupados e existem formas de se fazer essa desocupação, mas esse imóvel estava desocupado, então isso era uma coisa boa. E depois de um tempo, quando o leilão aconteceu mesmo, nós conseguimos arrematar esse leilão. E o imóvel, na minha visão, tinha um valor de 350 mil reais e nossa família ali, eu e os meus parceiros, nós conseguimos comprar esse imóvel por 182 mil reais, sendo que teve mais de 18 mil reais de custos com os leiloeiros. E eu lembro, na época, na hora do leilão, tinha eu e o meu pai fazendo os lances, dando os lances, e tinha mais uns 5 ou 6 investidores que estavam lá juntos. Então o leilão começou em 128 mil e depois de um tempo os lances foram aumentando de 2 mil em 2 mil e quando estava lá em 160 mil só sobrou eu e o meu pai e mais uma pessoa dando lance. E aí os lances aumentavam de 2 mil em 2 mil. E o nosso teto, ou seja, quando você faz um investimento em leilão, você precisa ter um teto, você precisa ter um limite máximo que você pagaria pelo investimento, o que seria o seu custo máximo de entrada. Então, se o imóvel vale 350, no nosso caso, nós colocamos o nosso teto em 180 mil reais, que seria o máximo que a gente pagaria por esse imóvel. Então, boa parte dos imóveis que a gente não comprou foi porque o teto, ou seja, as pessoas ao redor, deram lances maiores do que aquele teto que a gente tinha programado para nós. Então, basicamente, o nosso teto estava em 180 mil. E aí os lances foram acontecendo e, no caso, a gente deu um lance a mais do que o teto que a gente tinha programado. Então, o nosso teto estava em 180 mil e o nosso concorrente deu o lance de 180 mil. E nós demos um lance a mais, nós passamos, nós quebramos uma das regras. Mas a nossa sorte foi que o concorrente não cobriu essa aposta, não cobriu esse lance e a gente ficou por esse valor em 182 mil. E aí mais os custos foi para 200 mil o valor de entrada nesse investimento. Legal, mas então esse foi um momento chave para mim, porque eu consegui ver na prática que era possível comprar um imóvel que tinha um valor de 350 mil, a gente conseguiu comprar por 200 mil reais. E se a gente fez isso uma vez, seria possível fazer isso mais vezes, 2, 3, 10. E poderia ser feito isso também com outros tipos de investimento, ou com investimentos em leilões em outros tamanhos. Vamos pensar grande agora. Imagina pegar vários imóveis de uma empresa que faliu e ter esses imóveis leiloados, sendo que o valor de mercado desses imóveis, dessa empresa que faliu, tem valor de 20 milhões de reais. Eu estou pensando bem grande aqui, então acompanhe meu raciocínio. Imagina pegar esses 20 milhões, que é o que vale o patrimônio imobiliário dessa empresa, e se é possível comprar esse patrimônio todo de 20 milhões, se é possível comprar ele por 6 milhões, por 8 milhões. Então, essa estratégia que eu usei para comprar uma casa, é possível usar para comprar centenas de casas ou centenas de prédios de uma empresa que faliu. Então, esses números podem ser muito maiores e esses investimentos podem ser muito mais lucrativos ainda do que esse que eu acabei de te falar. E aí foi nessa chave de virada que eu comecei a entender que, de fato, era possível fazer esse investimento e era possível fazer esse negócio. Legal,
Mas então a gente conseguiu comprar um imóvel com 150 mil reais de desconto e esse foi o meu grande sucesso nessa minha jornada inicial como investidor em imóveis. Mas aconteceu que existem erros que a gente foi cometendo depois de fazer a aquisição desse imóvel. Então, o imóvel foi, nesse processo, ele foi invadido. Então, no tempo que demora entre a compra do imóvel e depois a gente tomar posse do imóvel, o imóvel foi invadido e a gente teve que entrar com um processo judicial para tirar o invasor da casa. Então, até que isso não foi um grande problema para nós, porque a minha irmã é advogada e ela conseguiu fazer esse processo em menos de 2 semanas. Mas eu considero que o nosso maior erro nesse imóvel e nesse investimento foi que a gente decidiu fazer uma reforma sobre esse imóvel e essa reforma foi muito grande e ela custou muito caro e ela demorou muito tempo. Então, isso foi um erro realmente e isso foi um aprendizado. Então, muitas pessoas ficam procrastinando começar um projeto, procrastinando começar um investimento, porque elas têm medo. Elas têm medo de errar, elas têm medo de um monte de coisa. E a verdade é que errar é inevitável. Por mais que você se prepare para fazer um investimento, você pode errar. No nosso caso, eu me preparei muito, eu estudei muito, eu trabalhei muito, e mesmo assim, nós erramos, porque fizemos uma reforma muito grande nesse imóvel, e essa reforma demorou muito tempo e custou muito caro. Ainda assim, esse investimento, ao meu ver, ele foi lucrativo, porque a gente conseguiu, com um total de 300 mil reais, foi o nosso total gasto nesse imóvel, entre compra e reforma, nós conseguimos alugar esse imóvel por um valor de R$ 2.400. Então, ainda assim, a rentabilidade que ele está nos rendendo, ela é satisfatória. E hoje, esse imóvel que a gente comprou por 200 mil, depois a gente gastou mais uns 100 mil com reforma, hoje eu avalio que esse imóvel vale 500 mil reais. Então, ainda assim, eu acho que eu estou com um bom negócio nas mãos, porque se eu vender esse imóvel hoje por 500 mil reais, nós vamos ter ganho 200 mil reais nesse negócio, mais todos os aluguéis que a gente já teve devido a esse investimento. E é basicamente isso que eu busco na minha vida, construir um patrimônio imobiliário que a gente consiga ter renda passiva entrando. Então, basicamente, com esse imóvel que a gente gastou 200 mil, mais 100 mil reais de reforma, a gente tem um ganho mensal de R$ 2.400 por mês vindos desse imóvel sem que a gente tenha que fazer nada nele. Então, todo mês a gente tem esse dinheiro. E é claro, existe a possibilidade desse imóvel ficar vago, existe a possibilidade de ter que fazer uma reforma estrutural depois que esse imóvel ficar vago, e isso vai custar dinheiro, mas isso tudo tem que entrar nos nossos cálculos, nas nossas planilhas de controle e de fluxo de caixa, e aí nós temos que manter o controle disso tudo. Mas é sim uma ótima estratégia para se conseguir renda passiva, para se conseguir uma liberdade financeira para você. E aí você pode fazer isso com mais de um imóvel. Então tem esse imóvel que a gente comprou em leilão, mas tem o segundo imóvel que eu comentei anteriormente, que foi a compra de uma casa que depois eu fiz uma análise de viabilidade de investimento. Então, atualmente, a minha família tem 2 imóveis alugados que eu fiz parte desses investimentos, não somente conseguindo o investimento em si, mas também colocando a mão na massa para reformar o imóvel. Então, teve um dos imóveis que ficou vago recentemente. Recentemente não, já faz mais de um ano que esse imóvel ficou vago, e aí eu chamei um pedreiro para dar um orçamento de quanto custaria para
fazer uma reforminha sobre o imóvel para botar esse imóvel para alugar novamente. E aí eu lembro que esse pedreiro, ele deu um orçamento de R$8.000 para fazer essa reforma, sendo que, ao meu ver, ele estava cobrando um valor bem caro. Aquela reforma poderia custar R$1.000, R$2.000. Legal, mas aí o que eu fiz? Eu decidi pegar o meu tempo livre, o meu tempo extra e decidi pôr a mão na massa. Eu fui lá e comecei a reformar esse imóvel e, na verdade, eu coloquei a família inteira para reformar. Daí eu chamei meus pais, eu chamei a minha irmã, eu chamei a minha namorada, eu chamei o meu cunhado, todo mundo foi lá ajudar a trabalhar e em menos de 2 semanas nós já tínhamos pintado a casa novamente, nós já tínhamos pintado os muros da casa e só o fato de ter colocado a mão na massa fez com que, ao invés de eu gastar R$8.000 para fazer essa reforma e colocar de novo o imóvel para alugar, eu gastei apenas R$300 para contratar o pedreiro por 2 dias para ele fazer o reboco de uma parede, que de fato isso eu não sabia fazer. Legal, mas como que isso tudo culminou no Rafael gravando mais de 150 vídeos no canal dele? Bom, a verdade é que nesse processo que eu tive, desde eu decidi que engenharia civil não era para mim, eu comecei a aprender muito sobre outras coisas. Então eu aprendi sobre desenvolvimento pessoal, eu aprendi sobre sedução, eu aprendi sobre como investir em imóveis. Então eu fui aprendendo vários assuntos diferentes e nesse processo de aprender muito, eu comecei a criar em mim mesmo um desejo muito grande de ensinar tudo isso que eu tinha aprendido, de ensinar todas as estratégias que eu tinha aprendido para investir em imóveis, ensinar todas as estratégias que eu tinha aprendido para começar a guardar dinheiro e poder fazer bons investimentos e daqui a pouco alcançar liberdade financeira. Ensinar as estratégias que eu tinha aprendido para conseguir deixar a procrastinação de lado e todos os medos que eu tinha de lado para ir lá e fazer o que eu queria fazer acontecer. E aí eu comecei a querer ensinar muito essas coisas e nessa época foi que eu comecei a aprender um pouco sobre marketing e aí eu comecei a aprender que eu poderia ensinar essas estratégias que eu tinha aprendido através de um blog, através de um canal no YouTube. E aí eu decidi que a forma com que eu ia começar a ensinar tudo isso era ensinando aquilo que eu mais tinha aprendido e que mais tinha impactado a minha vida, que era os investimentos imobiliários. Então, basicamente, hoje, o meu propósito, ou o que eu acredito que vai trazer mais satisfação para mim e para as pessoas que eu estou impactando, é eu pegar o meu tempo e a minha energia para ensinar aquilo que eu aprendi sobre investimentos imobiliários. Então, hoje, o meu grande propósito é conseguir ajudar 1 milhão de pessoas a perder o medo de começar a investir. Eu quero te ensinar, eu quero te mostrar quais são as estratégias e quais são as ferramentas que você precisa para que você faça bons investimentos imobiliários, mesmo que você seja pequeno ainda, mesmo que você não tenha R$500 mil para começar a investir, mesmo que você esteja apenas começando. Porque foi esse o quadro que eu tinha há alguns anos atrás. Eu não sabia nada, eu não tinha experiência, eu não tinha tempo, eu não tinha dinheiro. E eu consegui fazer um bom investimento, eu consegui ajudar os meus pais a fazer esse bom investimento. E desde 2014, quando eu comecei a postar os meus vídeos ensinando aquilo que eu já tinha aprendido, eu tenho certeza que eu tenho conseguido impactar e ajudar centenas de pessoas. E eu vejo isso porque todo dia eu recebo mensagens novas, seja por e-mail, seja através lá do YouTube ou seja através do Facebook. Eu recebo pessoas me dizendo obrigado, Rafael. Obrigado por estar compartilhando essas ideias, essas estratégias. Então,
não somente os obrigados por ensinar tudo isso, mas o que me deixa realmente feliz e realmente gratificado é saber quando um aluno meu, quando uma pessoa que me segue, que aprende essas estratégias que eu estou passando, quando eles conseguem ter resultados mesmo. Quando eles pegam aquilo que eles aprenderam comigo e colocam em prática. E aí eles erram e aprendem alguma coisa. E aí eles erram e, ao aprender, eles começam a fazer diferente. Eles começam a mudar a mente deles, eles começam a mudar a forma com que eles agem. E ao fazer isso, eu fico gratificado porque eu estou vendo que eu estou fazendo mais impacto com esse meu trabalho hoje do que com o trabalho que eu faria na engenharia civil. Eu tenho mais impacto ajudando as pessoas hoje através do meu canal, através dos meus livros, através das minhas estratégias que eu aprendi com outros investidores e que eu pratiquei por mim mesmo e que eu estou passando para você também praticar. Porque isso tudo que eu aprendi, isso tudo que eu estou te ensinando, isso não é de hoje. Isso não fui eu que inventei. Todas essas estratégias já são usadas por investidores há centenas de anos. Há centenas de anos existem imóveis. Há centenas de anos existem pessoas que constroem e vivem de construir imóveis. Então, há centenas de anos existem aluguéis de imóveis. Então, tudo isso que eu estou te ensinando aqui, não fui eu que inventei, eu aprendi, eu apliquei e eu resolvi passar. E eu passo muita coisa de graça, eu passo muita coisa de forma gratuita, porque eu acredito que o conhecimento compartilhado pode transformar o mundo. Porque aí você aprende e começa a aplicar isso. E aí você começa a ter resultados para você. E aí vem uma pergunta que algumas pessoas me fazem e algumas pessoas se fazem e nem me perguntam, que é a seguinte: por que o Rafael decidiu ensinar tudo isso de graça? Porque a verdade é que eu poderia cobrar por tudo isso que eu ensino. Na verdade, eu cobro quando eu vendo meu livro. Então, eu tenho um livro que se chama Método Investidor Completo, que é onde eu ensino essas estratégias de forma mais compactada, de forma mais direta. Quando eu gravo vídeos, eu vou explicando cada uma das partezinhas, mas é de forma desorganizada. E a pessoa tem que montar o quebra-cabeça. E no meu livro pago, você consegue aprender a estratégia passo a passo, de forma mais sintetizada. Mas legal, por que eu gravo e faço tanta coisa de graça? O meu motivo real de fazer isso é que se eu ajudar pessoas suficientes a alcançar o que elas querem, eu vou poder alcançar aquilo que eu quero. O que eu quero é poder impactar 1 milhão de pessoas a perder o medo de investir em imóveis. Ponto. Essa é a minha missão. Se eu conseguir impactar todas essas pessoas, eu tenho certeza que eu vou alcançar todos os meus objetivos, seja eles financeiros, seja eles de investimentos imobiliários, seja ele de satisfação pessoal. Então, essa frase que eu acabei de te falar, ela veio do palestrante Jim Rohn. E ele explica isso do ponto de vista que você precisa desenvolver um trabalho que você goste de fazer, que você ame fazer e que você possa ajudar as pessoas. Basicamente é isso que eu trouxe para a minha vida. Eu fazer um trabalho que eu gosto de fazer e que eu posso impactar a vida das pessoas ajudando elas. E assim, se eu venho impactando a sua vida, se eu venho te ajudando nesse processo, eu quero dizer primeiro, muito obrigado por abrir esse espaço na sua vida e me deixar ajudar, me deixar impactar. E segundo, o meu propósito é espalhar isso para o máximo de pessoas possíveis. Então a forma com que você tem de me ajudar, que você tem para me ajudar nesse processo, se assim você quiser, é você dividindo um pouco desse meu conteúdo, um pouco dessas estratégias que eu ensino. Então a única coisa que eu peço é que você pegue esse vídeo ou esse áudio e compartilhe com algum amigo seu e passe esse conteúdo à frente. Pessoal,
Esse aqui foi um vídeo, foi um áudio um pouco mais longo do que o normal. Eu estou querendo começar a trazer áudios e vídeos mais completos, onde eu posso falar um pouco mais as ideias que eu tenho na mente e eu posso impactar ainda mais a sua vida. E se você quer começar a dar o próximo passo para investir em imóveis com mais segurança, com mais tranquilidade, com mais previsibilidade, eu sugiro que você faça e comece o seu aprendizado nessa área com um e-book Como Lucrar Investindo em Imóveis. Esse é um e-book gratuito que eu disponibilizo para todas as pessoas que querem, de fato, dar o próximo passo nessa área. Eu quero agradecer muito, quero agradecer de verdade a você que me escutou até agora e eu quero dizer muito obrigado por você estar aqui e eu quero saber se você gostou desse vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa aqui embaixo um comentário dizendo o que você achou. Me diz se você gostou desse formato novo de me escutar em áudio, porque se você gostou, eu posso fazer mais disso. E se você não gostou, talvez eu possa fazer menos disso. Mas é muito importante para mim saber se você está gostando da forma com que eu entrego os conteúdos aqui no meu canal. E muito obrigado por você estar até agora aqui comigo e muito, mas muito boa sorte nos seus investimentos. Então é isso, pessoal. A gente se vê no próximo áudio, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!